aleluia, e a sinceridade diante de Deus e o cuidado que devemos ter com a palavra. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, fala acerca do assunto principal, né, do seu ministério, a qual ele classifica, aleluia, no contexto da leitura, que Jesus Cristo é o centro, aleluia, da sua mensagem. Que Jesus Cristo é o centro, aleluia, das suas ações. Ser comandado pelo Espírito, aleluia. E Paulo também fala da seriedade, da sinceridade que deve-se ter, né, quando fazemos a obra de Deus e como nos conduzimos neste mundo, como sendo, né, representantes de Cristo aqui na terra. Aleluia. E o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ele fala de 3 coisas importantes para o ministério e, consequentemente, também para a vida de cada um de nós diante de Deus. Porque nós fomos chamados. Paulo, ele primeiro diz, seu ministério, segundo a misericórdia de Deus, foi feito pela misericórdia de Deus. Aleluia. A chamada de Paulo foi pela misericórdia de Deus. Aleluia. De todos os apóstolos foram escolhidos, mas foi a misericórdia de Deus, aleluia, que os alcançou. Jesus mesmo disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, aleluia, e fruto com abundância. Louvado seja Deus, aleluia. Então é pela misericórdia. Isso se estende, irmão, a toda a igreja. Todos nós temos que entender que estamos na presença do Senhor pela misericórdia. Somos salvos pela misericórdia. Tudo é pela misericórdia de Deus. Aleluia. Porque a palavra só nos diz, por causa da misericórdia de Deus, é que não somos consumidos. Louvado seja Deus. Porque o homem, quando está em trevas, andando neste mundo, segundo o curso do mundo, segundo a sua própria vontade, ele está debaixo, meus queridos irmãos, do pecado. E diz a palavra do Senhor que ele vai segundo, né, acontece com ele segundo o curso, aleluia, deste mundo. E esse mundo, né, que jaz no maligno, e esse mundo tem, né, choro e lágrimas, né, para o ser humano. Há alguns que aparentemente, né, parecem ter assim um privilégio maior. Quando nós observamos pessoas, né, que enriqueceram, né, e acontecem coisas que levam aquela pessoa à prosperidade, e muitas vezes nós olhamos para isso, que Asaf teve essa, vamos dizer assim, essa fraqueza, né, de observar que os ímpios prosperavam. E quando ele começou a ver que havia justos, né, que acontecia com ele segundo as obras dos ímpios. E isso, irmão, foi algo que mexeu até com a sua fé. Ele disse: quase os meus pés se resvalaram, até o dia que entrei na casa de Deus, aleluia, e ali entendi o fim deles. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo fala da misericórdia de Deus. Eu disse, o homem natural, ele vai segundo o que está determinado. Há algo que acontece no mundo espiritual que vai determinar o fim de cada um. E nós encontramos certos tipos de coisas, irmãos. Se nós fizermos uma análise da vida das pessoas, nós vamos ver que existe como que uma regra, né, na vida do ser humano. Se os irmãos observarem, há pessoas que rapidamente galgam, né, lugares altos nesse mundo.
Mas se os irmãos pararem para observar, vão ver que dura um pouco. Já observaram isso? Pessoas que chegam numa fama e morrem cedo. A fama acaba cedo. Aconteceu já com muitos. Basta observar aí os artistas mais famosos do mundo. A maioria deles, irmãos, morreram com torno de 40, 50 anos de idade. Uma certa vez estava observando uma reportagem falando sobre cantores que fizeram mais fama nos Estados Unidos. E a boa parte deles saiu de dentro das igrejas. E rapidamente ficaram famosos. Elvis Presley, o mais conhecido deles todos, né? Foi o primeiro a abrir a porteira, né? Entrar pela porteira de Satanás. E nós teve vários deles, Ray Charles, Rita Franklin, muitos. Steve Riston, né? Igreja Batista, se desviou e morreu afogado numa banheira, perdeu a salvação, né? Mas desse tipo. Pessoas que crescem muito rápido e também se vão muito rápido. Há também aqueles que vão devagarinho, né? Chegam a um ponto, nunca são, mas tem aquela opção costumeira, né? Até, às vezes duram bastante. Há vários tipos de vida, a Bíblia é bem clara, né? Lá em Jó capítulo 14 diz que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias, né? E cheio de inquietação. Todos os seus meses estão contados e dele não passará. Então, o ser humano, irmãos, ele tem o seu dia, né? Seus dias contados, seus meses contados, e dele não passará. A não ser que Deus estenda. Como também há casos na Bíblia que Deus encurta, né? Há casos e casos, né? Até um refrão que diz aí, está na cabeça uma sentença, né? E é uma verdade. O Padre seja dele, que engloba várias coisas. E o ímpio, o homem natural, ele é conduzido segundo o que vem, né? Toda a sua vida. Há uma balança, né? Que conduz as pessoas, né? Um julgamento. A Bíblia diz que aquilo que plantar também separar, né? E nós encontramos a palavra do Senhor dizendo lá no Salmo 1, né? E ao justo, aquele que é sincero, né? Bem irá. Vai bem. Nós vemos que atitudes do ser humano também determinam muitas coisas. Né? Por exemplo, quando a arca de Deus não pôde ser levada por Davi, né? E ficou na casa de Obed-Edom, pelas atitudes de Obed-Edom, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Né? Então nós vemos que há uma série de variantes, né? Que pode determinar o bem ou o mal na vida de alguém. Né? Glória a Deus. Mas isso, irmão, até o momento em que aceitamos a Jesus. O aceitar a Jesus Cristo, ao entrar pelo caminho do Senhor, há uma mudança, irmão, completa na vida do homem. Por quê? Porque nós saímos das trevas para a luz. Aí o cristão, irmãos, já sai daquela regra, né? Já determinada pelo homem, sai daquela, para o quê? Para o comando de Deus. Deus muda a vida do homem. Se nós pegarmos o testemunho da grande maioria dos cristãos e perguntar, se você não tivesse aceitado a Jesus, você ainda estaria aqui? Muitos irmãos, no mundo afora, diriam, eu creio que se eu não tivesse aceitado Jesus, já estaria morto. Quem já ouviu alguém dizer isso? A grande maioria, irmão. Por que isso? É porque está fazendo assim uma valorização. Não, desvalorizar nada. Mas na verdade, irmão, é uma constatação. Nós não estamos falando da boca para fora, é uma realidade. Então nós estamos, né, no caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos propôs. E como nosso Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Esse nascer de novo, irmão,
quê? Uma mudança de rota. A palavra converter-se quer dizer, é estar indo numa direção e começar a entrar por outra. Né? É um caminho. Até uma alusão aos dois caminhos. Até já pintaram quadros. Quem aqui já viu esses quadros pintados, né? Dos dois caminhos, né? A CPAD, alguns anos atrás, ainda vendia o quadro, né? Agora não vende mais. Né? Mas tinha. Se eu colocava em casa, dois caminhos, aquele caminho todo, né? E caminho mais largo e tudo, mas conduzia à perdição. E o outro, tipo, caminho estreitinho, cheio, todo irregular, né? Cheio de pedras e tudo, mas que chegava no céu. Não é isso? Louvado seja Deus. Essa é a grande verdade. Quando nós aceitamos a Jesus, irmão, a Bíblia é bem clara. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Então, irmãos, nós não andamos mais no curso deste mundo. Aquilo que iria acontecer na nossa vida, mais à frente, se nós não tivéssemos aceitado Jesus, se tivéssemos rejeitado, aquilo que estava determinado a acontecer, não vai acontecer mais. Já mudou. Até a própria morte, irmão, muda. Eu creio nisso, porque a Bíblia é clara quando afirma que todos os meses estão contados e desde não passarão. Mas Jesus faz a diferença, amém, irmão? Glórias a Deus, aleluia. E volte e meia, irmão, até hoje, inclusive essa semana veio esse pensamento, né? Conversa assim, vem diante de mim, um fato que aconteceu, uns 10 anos eu aceitar Jesus. Ali, foi um fato que aconteceu numa estrada, eu estava indo para Minas, e naquela época não existia essa Rio de Fora, né? O caminho era ir até Petrópolis e dali pegar a estrada União Indústria. Né? Quem já passou ali, sabe como é que é? Estreitinha, mão dupla e uma curva em cima da outra. É uma das estradas da morte, né? Tipo aquela lá que liga São Paulo a Curitiba, uma estradinha. E ali, irmão, são de segundos. Né? Não era para eu estar aqui. Né? Eu vou contar os detalhes, mas eu digo para os irmãos o seguinte: nós estávamos vendo o caminhão que vinha do outro lado, a chuva era forte, mas me veio assim, para. Eu levantei o pé do acelerador, porque eu estava cortando o caminhão, e quando fui retrocedendo, o outro caminhão veio de lá fazendo a curva e ficou de frente comigo. E eu não podia para lá, para cá, porque esse barranco e nem jogar para cá, o caminhão andava do lado. Fui segurando no freio devagar, quando o caminhão passou, o que eu saí, o outro passou. Passão de segundos. Isso já tem uns 40 anos. E até hoje, depois de aceitar Jesus, de vez em quando me vem a cena. Então, impactante que foi. Até hoje, 40 anos. Essa semana passada mesmo, me veio novamente a mente. E quando eu lembro daquela chuva, o caminhão passou, aquele vapor de água, irmão, possa ser assustador. Não estou exagerando, não. Até amenizando. Há 40 anos depois de lembrar. Mas por que eu estou dizendo isso? Através disso, vem esse pensamento. Que Deus, irmãos, quando nos chamou, né, quando Ele nos resgatou da treva para a luz, Ele nos tirou, irmão, de um curso de destruição. Um curso de destruição. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Nós estávamos caminhando para o inferno. Essa era a nossa trajetória. Glória a Deus. Hoje de um jeito ou de outro, mas era o caminho de todos nós. Nós estávamos caminhando para o inferno. Aleluia. Quem aqui, antes de aceitar Jesus, estava caminhando para o inferno? Todo mundo. Não tem jeito, irmão. Aleluia. Mas glórias a Deus, que pela misericórdia de Deus, irmão, Ele nos resgatou. E se Ele nos tirou o caminho das trevas e colocou na luz, quer dizer que aquele caminho das trevas, mais cedo ou mais tarde, ele ia nos levar à destruição. Ou através da morte, de doença, ou acidente, alguma coisa ia acontecer. Né? Louvado seja Deus. Mas nós saímos desse caminho e fomos para esse. Esse outro caminho, irmãos,
É o caminho proposto por Deus. A história é outra. Aleluia. As coisas velhas já passaram, irmão, em todos os sentidos. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de misericórdia. Amém, irmão? Aleluia. Glórias a Deus. Então, Paulo, irmãos, ele está falando acerca disso. A misericórdia de Deus. Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja. E Paulo tinha duas coisas que podia acontecer com Paulo. A primeira foi o que aconteceu. Jesus se colocou diante dele e o chamou. Mas se Jesus não tivesse feito isso pela misericórdia, se Paulo não continuasse perseguindo a igreja, qual poderia ser o destino de Paulo, né, irmão? Se Paulo continuasse prendendo, fazendo acontecer. Eu não sei, irmão, eu não sei. Mas uma coisa me faz lembrar que Herodes foi comido de bicho. E ele matou quem? Tiago. Não foi? E queria matar Pedro. A sentença veio logo depois, foi comido de bicho. Paulo também não estava no mesmo caminho, não sei comido de bicho, mas alguma coisa ia acontecer com ele, perseguindo a igreja do Senhor, já tinha consentido na morte de Estevão. Com certeza, irmão, Deus iria dar uma trava em Paulo. Mas o Senhor o chamou. Amém, irmão? Glória a Deus. Então nós entendemos uma coisa, irmão, que é pela misericórdia de Deus somos salvos. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, pela fé sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus colocou em nossos corações, meus queridos irmãos, nos chamou, né? Se revelou a nós e colocou em nossos corações, né, a sua palavra, pela sua misericórdia. Louvado seja Deus. Mas é predestinação? Não, irmão. Deus faz isso com todos, mas infelizmente tem pessoas que rejeitam a chamada de Deus. Quantos por aí já não ouviram a palavra? Quantos por aí já foram curados por Jesus, né? E se firmaram na presença de Deus? Não, irmão, não. Já tiveram oportunidade, mas não querem. Por quê? Porque não aceitam, o coração está fechado, alguma coisa está ali naquele coração que o impede. Por isso Jesus falou da palavra do semeador, né? 4 condições, e nenhuma delas tem nada a ver com a intervenção de Deus. Não. O semeador saiu a semear, jogou a semente. Quem é o semeador? Jesus. O que é a semente? A palavra. Ele saiu a semear. Ele jogou a palavra, a semente. Só que a semente caiu em 4 lugares diferentes. Beira do caminho, boa terra, né? Os 2 extremos, e no meio, pedregais e espinho. Essa é 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra. Uns aceitam, outros não. Outros aceitam, mas os cuidados da vida o impedem de seguir firme com o Senhor. Que no caso são os espinhos. Há outros que são negligentes, que caem no meio das pedras. Pedras são impedimentos que impedem a árvore de ter raiz. Então fala daquele crente de negligência. E quais são as pedras que podem impedir um crente de crescer na presença de Deus, de não ter raiz? A raiz está exposta, quando vem o sol da aflição não se seca. São pedras, impedimentos. Pedra fala de impedimentos. Coração é duro, não perdoa. Pessoas que são carregadas de sentimentos, irmãos, que impedem o Espírito de Deus de trabalhar. Então até frutifica. Ele até é um crente, está ali frequentando a igreja. Às vezes tem anos e anos de crente, mas não muda, irmão. Tem até alguns aí pregadores que citam aquela, né? Uma música que tinha aí no Chico Buarque, né? Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Os pregadores usam faz uma alusão a essa música, mas é verdade, irmão. O crente que não cresce, irmão, é aquilo ali, não muda, né? E 20 anos de crente não é batizado pelo Espírito Santo, eu já conheci 2 ou 3, e nunca vai ser, sabe por quê, irmão? Porque não se submete, aleluia,
ao toque do Espírito Santo, não se submete à palavra, não se submete, aleluia, à ação do Espírito Santo, ele não aceita o transformar de Deus, e fica sempre da mesma maneira. Mas, irmãos, se buscarmos em Deus a sua misericórdia, Ele transforma os nossos corações. Amém, irmão? Tira o coração de pedra, coloca de carne, né? Carne no sentido de amolecido, né? Aquele coração perdoador, aquele coração que aceita a transformação de Deus. Aleluia, isso é importante. Então o apóstolo Paulo ele fala, aleluia, esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, Deus fez misericórdia na vida de Paulo, e por isso não desfalecemos. Aleluia. E ele diz aqui, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Aqui está falando, irmão, em rejeitar o que? O pecado. Quais são as coisas que se ocultam? Pecado. As obras feitas na luz, né? A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus fala, né, que elas são manifestas. E as obras das trevas são feitas em oculto, né? Porque a luz tudo manifesta. Então as boas obras são manifestadas, elas são conhecidas, porque é feito na luz, né? Glórias a Deus. Quer dizer, não são ocultas, porque só se oculta aquilo que é, né, reprovável. Por isso que Paulo diz, irmão, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Pecados ocultos. Por que não é confessado? Porque é vergonha de confessar. Porque aquilo é vergonhoso. Então Paulo diz que nós temos que rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vemos que Adão e Eva, quando pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. Louvado seja Deus. Então, irmão, as coisas ocultas, aquilo que é feito às ocultas, isso, né, não é agradável a Deus. As coisas têm que ser mais claras. Aleluia. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele é luz. E se andarmos na luz, como ele na luz está, na verdade, temos comunhão com os outros, e o sangue de nosso Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Então só vai ter perdão dos pecados, irmãos, que são os pecadores, quem não erra, né? O apóstolo São João diz que não pequeis, quer dizer, há uma possibilidade, mas, irmãos, aleluia, ao mesmo tempo que tem essa possibilidade, nós temos também um recurso, aleluia, que é Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados, amém, irmão? Não pequeis, mas se pecar, não, fiel advogado perante o Pai. Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas, irmãos, ele só vai ser, aleluia, propiciação pelos nossos pecados se nós confessarmos. A quem confessa e deixa, acontece o quê? Alcança a misericórdia. Então não é oculta, não, é esclarecido. Às vezes os irmãos que erram ficam ansiosos para ter oportunidade de ir lá, falar com o pastor, e à frente pedir perdão, vai com toda a liberalidade. Glória a Deus. Por que isso, irmão? Porque tem um coração transformado pelo Espírito de Deus, amém? O pecado incomoda, o pecado mexe com ele, não. Porque a Bíblia é bem clara. Vai apresentar a tua oferta, sabendo que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou quem sabe até Jesus tem alguma coisa contra ti, que às vezes o homem não tem, mas Jesus tem, amém, irmão? Glória a Deus. Vai, conserta com o teu irmão, né? Glória a Deus. Aí volta e aí apresenta a tua oferta, que será aceita por Deus. Isso é o que a Bíblia ensina, amém, irmão? Louvado seja Deus, aleluia. Então as coisas que por vergonha se ocultam, louvado seja Deus, nós devemos rejeitar. Por quê? Porque Deus, irmão, vê tudo. Pode ser ocultado do homem, mas de Deus ninguém esconde, amém, irmão? Amém. Aleluia. E a Bíblia é clara, aquele tipo de engano
não ficará na minha casa, diz o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Louvado seja Deus. E diz, não andando com astúcia. O que é astúcia? É a manipulação do homem. Astúcia. A astúcia, irmão, é um sentimento, que procede lá do coração de Satanás. Astúcia. A Bíblia diz que ele é astuto. As astutas ciladas do diabo. Glórias a Deus. A palavra astúcia, irmãos, fala de manipulação de ações e manipulação de palavras. A Bíblia diz que Satanás, vendo que a serpente era a mais astuta das avenarias do campo, quer dizer, a que estava mais adequada àquele trabalho que ele queria fazer. Era astuta. Deus não criou aquele animal astuto no sentido maligno, mas é um animal, não sabe como a cobra é. A cobra, por exemplo, ela é astuta nas suas ações. Por exemplo, a cobra, o maior que seja a fome dela, ela pode estar com uma fome tremenda. Ela não ataca se não tiver certeza de que vai ser o bote certo e que não tem nenhum animal predador dele. Então a serpente, a cobra, todas elas, quando ela vê uma presa, o que ela faz? Isso aí é estudioso, dos animais, dizem isso. Primeiro ela observa em volta dela se não tem nenhum animal predador que possa lhe pegar. Depois ela olha para cima para ver se não tem gavião. Aí sim ela vai. E não vai atacando assim não. Ela espera um momento, fica ali esperando a vítima se distrair. Distraiu, a puta morte. Então ela é astuta. É nesse sentido, é precavido. Não é aquela astúcia no sentido maligno. Mas Satanás, vendo que era das águas marinhas, mais se adequava àquilo que ele queria fazer, usou a serpente. E começou a falar através da serpente. E Satanás usou, aí sim, a astúcia maligna, primeiro esperando a Eva ficar observando. Porque antes de usar a serpente, com certeza ela ficou observando que a Eva passava muito por ali, observava muito aquela árvore, por ali. E ficou esperando, não se sabe quanto tempo eles ficavam no jardim. O tempo que Adão e Eva ficavam. Adão ficou um tempo, depois Deus criou a Eva, e os dois ficavam no jardim, mas não diz quanto tempo. Mas foi tempo suficiente para Satanás ver que a Eva era curiosa. Ele foi observando, até o dia que usou a serpente. E veio a astúcia maligna de dizer para ela, para Eva, não disse Deus comer de toda a árvore do jardim, quer dizer, torceu a palavra, eles não conhecem o discurso, da serpente para cima da Eva. E Eva comeu do fruto, deu ao seu marido, que se entende que estava perto, ouvindo o diálogo dos dois, e comeu também. E aí veio o pecado. Então, a astúcia. A Bíblia fala que Satanás é astuto. A Bíblia fala das astutas cidades do diabo. E por isso, irmão, o cristão tem que fugir da astúcia. Da astúcia. A vida do crente, irmão, ela tem que ser dirigida por Deus. Glória a Deus. Dirigida por Deus. Em tudo, nós devemos esperar em Deus. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Por quê? Porque é dele que vem o momento certo. A vitória concreta, tudo vem de Deus, irmão. Nós vemos que Davi tinha essa consciência. Porque Davi tinha experiência com Deus. E algumas coisas aconteceram
para que Deus lhe desse vitória sobre o leão, sobre o urso. Porque se eles foram em cima de uma ovelha, para comer, né, para ir arrematar, Davi teve uma experiência, né? Chegou na hora certa, alguma coisa assim, observou que Deus é que deu a vitória. Claro que foi, né? Um jovenzinho daqui ia ganhar de um leão, não tem como. Só mesmo pela misericórdia e pelo poder de Deus, amém, irmão? Matou o leão, matou o urso. E com essa mesma confiança, ele foi lutar com o gigante e venceu. Louvado seja Deus. Então, Davi, irmãos, ele conhecia, né, os movimentos de Deus. Já estando ungido rei, ele não quis precipitar, não. Ele mesmo disse: não, sarei mão sobre o ungido do Senhor. Porque Davi sabia, irmãos, que se ele foi ungido rei, que a sua hora ia chegar. Então ele não usou de astúcia, não fez nenhuma emboscada para pegar, né, ali Saul desprevenido. Teve até a oportunidade de matar Saul, e para provar que não ia matar, cortou um pedaço da sua capa, depois mostrou, dizendo aqui: ó, não te matei porque eu não quis. Glória a Deus. Por quê? Porque Davi sabia, irmão, que a sua hora ia chegar, né? Ele sabia que Deus é que faz, que Deus é que promove. Glória a Deus. E o cristão, irmão, deve ser da mesma maneira, né? Glória a Deus. Ter consciência de que Deus é que dirige a nossa vida. E no dia a dia, irmãos, no cotidiano do cristão, né, na face da terra, situações é que não faltam, né, para o cristão tomar atitudes. Vários casos, vários relatos, né, de irmãos que esperaram em Deus. Crentes que são perseguidos no trabalho, né, não vai lá chegar e vou me vingar, né, vou inventar com uma história e dizer para o dono da empresa: para me tirar esse camarada daqui. Não. O que ele faz? Ele ora com os inimigos, intercede. Deus é que tira, amém, irmão? Glória a Deus. Então as atitudes do crente são diferentes. Ele não é astuto, não. Ele espera em Deus, entrega nas mãos do Senhor. Bendiz o que vos maldizem. Amém, irmão? Porque a Bíblia ensina. Se eu estiver ensinando diferente aqui, não tem problema. Mas o Paulo, está ensinando aí, não está de acordo com a Bíblia, não tem problema, né? A gente vai lá para a praça lá Tiradentes, voltar lá, pregar lá para aquela turminha que fica ali, né? Então, voltando para lá, vamos pregar para eles lá. Mas é o que a Bíblia ensina, amém, irmão? Então o crente não pode ser astuto, não. Tem crente que é astuto e Deus não, né, não aceita isso, irmão. A Bíblia é bem clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, amém, irmão? Ele está falando de crente, não está falando de ídolo, não. Deus resiste aos soberbos. E tem crente, irmão, que é terrível, é igual o ímpio. Eu já vi crente, irmão, que está trabalhando num lugar e ele já está pensando que o dia que ele sair vai voltar à empresa da justiça, por isso, e dá planta argumentos para isso. Aí depois fica desempregado: não, Jesus está na porta. Jesus, o quê? É jeito nenhum, não importa uma cobra dessa, vai se converter primeiro a mim. Aí lá dá o testemunho, lá na outra, fala: está vendo o crente aí? Não, deixa ele desempregado mesmo. Irmão, tem casos e casos, mas tem casos que é assim. Eu estou falando que eu já vi isso. O cara está trabalhando e está lá preparando coisa para amanhã, para estar na justiça, fazer acontecer, inventar história. Eu falei: mas como é que crente faz pior que ele, irmão? O crente tem que dar testemunho. Aleluia. Se Deus fechou uma porta, ele vai abrir uma maior lá na frente, amém, irmão? Amém. Agora, tem crente que é terrível. Você olha assim e diz: crente? Não tem condição de você achar que você deve ser crente. Por quê, irmão? É astuto. E a astúcia é uma característica do diabo. A Bíblia diz: Jesus é claro, sede simples como as pombas. Amém, irmão? Amém. Mas prudente como a serpente. Essa prudência é o quê? Vigiar. Amém, irmão? Olha, a serpente ela vigia.
olha para cima, olha, não, está tudo bem, a área está limpa, pai, agora eu vou. Aleluia. E o crente tem que ser prudente. Jesus vai aceitar isso? A palavra de Deus diz isso? Faça? Não, não vou fazer porque é a palavra de Deus que não. E ele não faz, amém, irmão? Ele é prudente. Ela vai no impulso da carne, eu vou fazer. Ninguém vai saber. Irmão, abrindo brecha para o diabo trabalhar. Aí depois vai para dentro da igreja, é uma laranja podre. Hoje tem pouca gente, estou com liberdade para falar. Eu gosto assim, sabe? Aí vem aquela laranja podre e contaminar aqui dentro. Por isso que Paulo entregou logo um na mão de Satanás, resolve logo o problema, porque aqui não tem jeito mesmo. Para ver se o corpo padece, a alma seja salva. Porque tem hora, irmão, que é terrível. Só mesmo um sacode de Deus para acordar o caboclo, né? Ele não está agarrado ali no mundo ainda. É terrível. Então, sem astúcia, o crente não pode ser astuto. O crente tem que ser simples, como as pombas, prudente, né? Como a serpente. Essa prudência, irmão, né? Que Jesus está falando, é ser como aquele animal, ele é prudente. Como eu disse, a serpente olha para o lado, se não tem predador. O crente olha para o lado, vê se não é o diabo que está rodeando ele. Essas sugestões que estão me dando aí. Olha para cima, aleluia, para ver se procede conforme a palavra. Amém, irmão? Aleluia. Então tem que ser prudente, irmão. Atento. Glória a Deus. Por quê? Porque o diabo, irmão, ele é terrível. Ele é terrível. Muito mais que a gente pode pensar, irmão. Ele só não faz arruaça no meio da igreja, irmão, porque aqui tem fogo de Deus. Porque, irmão, se deixar o bicho solto, irmão, não fica um. Fala sério, irmão. Não fica um. É porque em volta da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, tem, aleluia, o leão da tribo de Judá, tem o Espírito de Deus, tem fogo de Deus, tem azeite do céu. Aqui não tem para ele. Eu estou falando em termos de igreja como corpo de Cristo, amém, irmão? Não tem para ele. Por quê? Porque maior que está conosco é aquele que está no mundo. Porque se deixar, irmão, não fica um em pé. Mas é pela misericórdia de Deus. Aleluia. Por isso que Paulo fala, aleluia, a misericórdia que nos foi feita, lá no versículo 1, é por essa misericórdia que não desfalecemos. Aleluia. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu teria sido destruído. Destruído por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, aleluia. Você tem que evitar a astúcia. Né? Teve um irmão que foi participar de uma entrevista para trabalho. Olha, desempregado, isso acontece. Tem provas de Deus. Né? Deus sempre vai na hora certa abrir as portas. Aí ele foi dar uma entrevista. Chegou lá e perguntaram para ele: vem cá, você mexe com o computador? Vejo. Você faz isso? Faço. Você faz aquilo? Faço. Isso aqui? Não faço. Isso aqui? Mais ou menos. E não sei o quê. A gente pode fazer. Gostei de você. Porque os que vieram hoje foi o único que falou a verdade. Aqui todo mundo diz que sabe, que sabe, que sabe. Aí a gente coloca, você está em frente ao computador, aí daqui a pouco fica. Como é que é isso aqui? Como é que é aquilo ali? E o serviço não. Aleluia. Gostei de você. Aleluia. E quis contratar o irmão. Por quê? A verdade, irmão. Glória a Deus. A verdade, né? Eu sei que a verdade liberta, conhecereis a verdade me libertará, né? Mas a verdade, irmão, é agradável até para o povo lá do mundo. Eles têm um ditado lá fora que diz assim: quem fala a verdade não merece castigo, né? Aleluia. Não, mas quem fala a verdade, se errou, o castigo tem que vir. Mas o que quer dizer essa frase, irmão? Quer dizer o seguinte: que até o mundo, até o povo do mundo, irmão, se agrada da verdade. Até diante de juízes aí, nos julgamentos aí, pessoas que estão sendo julgadas, quando falam a verdade, irmão, até diminui a pena. É verdade, irmão. Não é verdade, irmão?
contando aqui de um juiz, né, que é cristão, que já diminuiu a pena da pessoa porque a pessoa falou a verdade. Isso é verdade, irmão. A verdade, aleluia, é agradável a Deus e até aos homens, né? Então a verdade, por isso Jesus disse: em verdade, verdade vos digo, porque a verdade, irmão, é de Deus, é mentira do diabo. Por isso que nós não podemos viver com astúcia, que diz, aleluia, não andando com astúcia. Isso, irmão, no tocante à vida cotidiana e também dentro da igreja. Dentro da igreja, irmão, não pode ser astuto, não. Tem crente que quer um cargo da igreja e começa a minar aquele que está no carro para ficar no lugar dele. Você faz isso, amém, irmão? Começa a falar, não, tem irmão ali, começa a minar o irmão fica embora e ele fica no cargo dele. Não sei não, acho que o cargo dele